Olá, nós estamos iniciando mais um programa Câmara História pela TV Câmara de Araçatuba. E hoje o nosso programa presta uma homenagem especial ao ex-prefeito de Araçatuba, professor Silvio José Venturoli, que faleceu no último dia 29 de março, aos 79 anos de idade. Esta entrevista foi gravada com o professor Silvio Venturoli no ano passado, durante as comemorações do centenário de Araçatuba. Nela, o professor Silvio Venturoli nos conta um pouco de sua trajetória em Araçatuba, desde a chegada nos anos 50, o casamento com a prefeita Germínia Venturoli e também as quase 4 décadas em que ele dominou a política de Araçatuba, primeiro como prefeito, depois deputado federal e finalmente o braço direito de sua própria esposa, a professora Germínia, nos 2 mandatos em que ela governou a cidade. Vamos então à entrevista. A chegada a Araçatuba. Eu vim de Rio Claro. Naquela época faltava professor de matemática e então fui indicado para vir para Araçatuba pelo chefe de ensino secundário do estado de São Paulo, na época Andrônico de Melo. Olha, por incrível que pareça, eu vim para cá porque eu não tinha parente nenhum na Noroeste. Família grande, mas radicada na Paulista. Não tinha parente nenhum, estava isolado aqui. Mas eu vim para ficar até o próximo concurso. E, por incrível que pareça, gostei tanto de Araçatuba, pelos alunos, pela escola, pelos colegas professores, pelo povo de Araçatuba em si, que nem entrei no concurso de remoção. Talvez eu seja um dos poucos professores do estado de São Paulo que assumiu uma escola, aposentou na mesma escola, depois de 36 anos de serviço, e nunca entrou no concurso de remoção. Nunca, nem tentou sair da cidade. Que escola que era essa, professor? O Manuel Bento da Cruz. A maioridade precoce. Aliás, há uns fatos interessantes. Como eu vim para cá, eu tive que requerer a maioridade para poder lecionar, porque eu não tinha 21 anos, que era a maioridade exigida. E então, requeri a maioridade do Fórum em Rio Claro, meu pai autorizou e tal, e eu acabei adquirindo a maioridade antes dos 21 anos. As aulas no ensino secundário e o esporte. Passei a dar aula nos 2 estabelecimentos que tinha de ensino secundário em Araçatuba. O IE, que na época não era IE, era Escola de Segundo Grau. E a Escola de Comércio. Joaquim Dibo. Joaquim Dibo. Você tem 2 escolas de segundo grau, só as 2, e você dá aula nas 2, então fica conhecido rápido. Além de tudo, eu mexia com esporte. Então, eu fui presidente do Círculo Operário de Futebol, eu fui presidente da Comissão Central de Esporte de Araçatuba. O casamento com Dona Germínia. Quando eu vim para cá, eu já era noivo. Ah, era noivo? Namorava, não era? Sei. Provavelmente noivo. Mas já namorava. E eu fui o primeiro namorado dela e ela foi a primeira namorada minha. Então nós não tivemos outros tipos de romance. Casei lá. Casei lá. E de lá, na viagem de núpcias, ela veio conhecer Araçatuba. Isso foi que ano, professor? 52. E fizemos a nossa vida aqui, os 4 filhos nasceram aqui. E é isso aí. A iniciação na política. Bom, comecei em 51, porque eu vim em 50, mas em 51, o doutor Plácido Rocha foi candidato a deputado federal e me procurou. Ele sabia que eu gostava muito de política e eu, então, me engajei com o Plácido. Passei a trabalhar para ele,
a campanha dele, que ele elegeu deputado federal em 51. Naquela campanha do Plácido Rocha, eu já costurei as minhas bases para ser candidato a prefeito. E fui candidato a prefeito e ganhei a eleição. Para vereador o senhor não tinha sido, não? Não tinha nunca gostei do legislativo. Eu gosto de mandar. A primeira vez eu fui candidato a vice. Mas naquela época não era vinculado. O eleitor votava para prefeito e votava para vice. Não era vinculado, eleger o prefeito, elege o vice. O prefeito na época do golpe militar. O prefeito teve um ano, um mês e 10 dias de prorrogação. Então, eu era vice-prefeito, depois assumi a prefeitura e como prefeito, que ganhei a eleição também, com a Revolução, eu, em vez de ficar 4 anos na prefeitura, eu fiquei 4 anos, aliás, 5 anos, um mês e 10 dias. As obras de Silvio Venturoli. Priorizei e meu plano de educação, a criança não podia andar mais de 500 metros para achar a sua escola de primeiro grau. E o colegial não podia andar mais que 1 quilômetro para 1000 metros para achar o seu segundo grau. Então, esses foram os esquemas que me orientavam na construção dos prédios. Pelo mapa da cidade, pelas regiões mais carentes. Então, quando eu disse que foram feitos 10, mas 6 foi numa batida só, numa licitação só. Licitação não, porque foram feitos pela prefeitura, tinha um departamento de obras muito organizado, que veio em consequência do governo Carvalho Pinto, que no tempo do Carvalho Pinto não tinha firma de engenharia para construir o que estava planejado no plano de ação do governo Carvalho Pinto. Então as prefeituras maiores tiveram que organizar o departamento de obras. Quando eu entrei na prefeitura, já estava organizado o departamento de obras, eu apenas ampliei para fazer as obras do plano de ação do governo Carvalho Pinto. Eu fui prefeito logo depois da Revolução. Não, da guerra, da última guerra. Então, naquela época, com o problema da guerra, atrasaram obras de iluminação, obras de construção, de água, de saneamento. Então, atrasaram as obras todas por causa da guerra. Então, a nossa turma estava super atrasada. E não se construiu obras de energia elétrica no estado de São Paulo. Então, estava tudo atrasado. E, praticamente, eu que botei luz pública e luz domiciliar na cidade inteira. Então, eu só vou citar alguns bairros. Então, do São João, na Vila Nova, do Jussara, do Guanabara. Todos esses bairros, Vila Operária, que era um bairro antigo, pouco habitado, mas era bairro antigo, Vila Nova e Jardim América. E foram obras feitas no meu governo, de colocação de luz domiciliar e luz pública. Eu inaugurava uma obra todos os fins de semana, foi de iluminação e de construção. A construção de escolas. Organizei 6 grupos, era 10 depois, né? No início eram 6. 6 grupos de pedreiro, mestre de obra e tal, para fazer as obras.
E todos começaram no mesmo dia, as 6 obras. E eu prometi dar uma gratificação de 5.000 reais para a equipe de pedreiros que terminasse a primeira obra. E quando faltava material, eles iam pedir material diretamente do gabinete, para não atrasar, no gabinete do prefeito. E nessa época, as 6 escolas foram TV, Jussara, Nossa Senhora Aparecida, e mais 4. Eram 6 escolas foram construídas. E no fim acabamos inaugurando todas no mesmo mês e acabei dando gratificação para os 6 chefes que trabalharam para construir essas escolas em tempo recorde. E essas escolas, apesar do meu vice-prefeito ser o professor Arthur Leite Carrijo, que era o delegado de ensino, ele não quis pedir a criação das escolas porque achou que era exagero, que não precisava de 6 escolas, cada uma com no mínimo 6 salas de aula. E então eu acabei indo a São Paulo e consegui do governador da época, que era o velho Ademar de Barros, a criação das 6 escolas e depois das outras 4. Saúde não era da prefeitura. Não era. Era estadual. Ela veio bem depois, agora. E por incrível que pareça, todas as unidades de saúde de Araçatuba foram construídas pelo casal Venturoli, do governo da Germínia. Todas, não tem nenhuma unidade de saúde feita por um outro prefeito. Foram todas feitas por nós, pelo casal, né? Porque trabalhava, nessa época, nós trabalhávamos juntos. A impugnação e a eleição de Dona Germínia. Não cheguei a ficar impugnado, Sim. mas havia onda de impugnação. Mas, de qualquer maneira, ela estava tão bem politicamente que eu achei que ganharia a eleição até com mais facilidade. E realmente o resultado mostra que eu tinha razão. E governar a 4 mãos. O governo foi 4 mãos. A mão divina. Era campanha da amizade. Mas nós achamos que a campanha da amizade era tão forte que pusemos o nome de mão divina. Era a mão divina que orientava. E tanto é que fizemos um monumento lá em cima da Prestes-Maia. O dono da política. Em primeiro lugar, não houve surgimento de fortes políticos nesse período, porque a nossa política foi tão forte que ela absorveu praticamente os movimentos, passaram a depender. 30 anos dependeu do casal, direto ou indiretamente. Então não teve surgimentos de novas lideranças, fortes pelo menos. Teve razoáveis. Os fatores de desenvolvimento de Araçatuba. A Nestlé se instalou no início do meu governo de prefeito. Mas ela tinha sido comprada e construída já no governo passado, no governo do Zizinho, do Joaquim Geraldo Correia. E ela, a Nestlé deu um impulso. Também teve o frigorífico Tebaia, que também teve outro impulso. Então, foram os 2 fatores que desenvolveram a Araçatuba na época. E aquilo deixou os frutos para as multiplicações que aconteceram. E hoje tem um futuro aí pela frente.
Hoje as coisas mudaram, veio a época do carro a álcool e a valorização do álcool combustível, e isso ampliou muito a indústria de canavieira em Araçatuba. O futuro de Araçatuba? Eu acho que Araçatuba ninguém mais segura. Ela independe agora, inclusive dos políticos. É lógico que se tiver político ativo, e entusiasta e progressista, vai ser mais fácil. Mas, de qualquer maneira, eu acho que Araçatuba independe agora dos homens políticos. Ela vai sozinha. Esta foi a última entrevista concedida pelo professor Silvio Venturoli à TV Câmara no final do ano passado. Silvio Venturoli participou dos grandes momentos da vida de Araçatuba. Alegrou-se com a vitória. Chorou na retirada dos trilhos, a grande obra do casal Venturoli. Lutou contra o câncer e morreu aos 79 anos de idade, deixando um exemplo para as futuras gerações. E o programa Câmara História termina aqui. Nós voltamos na próxima terça-feira, desta vez com uma entrevista com o bispo diocesano de Araçatuba, Dom Sérgio Ksheive. Ele vai nos contar um pouco da história da Igreja Católica aqui em nosso município. Obrigado por sua audiência e até a próxima terça-feira.